Quero cumprimentar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero aqui nesta oportunidade estar compartilhando com todos os nossos irmãos acerca da ceia. Como todos os anos, nós participamos e estamos nos aproximando outra vez, a data, a época em que nós acostumamos participar da ceia. Quero já estar refletindo sobre a mesma para que nós possamos estar preparados e conscientes do grande significado desta realização. O texto que eu desejo compartilhar com os irmãos está em Lucas, capítulo 22, versículo 7, que diz assim: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhes perguntaram: Onde quereis que a preparemos? E ele lhe disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazeis os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o, e parti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei mais do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, o partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem o traí. E começaram a perguntar-lhes entre si, qual destes seria o que havia de fazer isto. Amém. Na Páscoa é a celebração da saída do povo do Egito, do povo de Israel, saindo do cativeiro. E era então feita em família sanguínea. Hoje, na nova aliança, é com a família sanguínea, mas o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós nos tornamos uma família através do sangue de Jesus Cristo.
E na cultura judaica, eles se reuniam em volta da mesa, já estava preparada para a Páscoa, conforme o texto que já lemos, e em cima da mesa tinha 4 taças de vinho, que se referia às 4 promessas feitas ao povo de Israel, que está em Êxodo 6, versículos 6 e 7. Primeira promessa, ele diz: eu sou o Senhor. E ela repete-se para nós na nova aliança em João 17, 19. A segunda taça, a segunda promessa, diz: eu livrarei da servidão. Para nós hoje, na nova aliança, João 8, 32. Terceira taça, que é a terceira promessa: resgatarei com braços estendidos. Na nova aliança, Gálatas 4, versículo 4 e 5. A quarta taça, a quarta promessa, diz: tomarei por meu povo. Na nova aliança, João 15, versículo 11. E depois, logo em seguida, o pai de família, ele toma a primeira taça, que é a taça da separação e santificação. Ele ora e bebe, e ele dá aos demais que estão ali. É a taça da separação e santificação. É o que representa para nós. Somos separados e santificados para o serviço, para a obra, para o reino de Deus. Depois que todos tomam, eles dizem: somos o povo separado. Era conscientização. Era um momento de reflexão, que eles não eram igual aos demais, mas tinham sido resgatados, separados para o serviço e para o uso de Deus. Aí logo eles pegam a segunda taça, que é a taça da explicação. Aí no momento ali, aonde um dos filhos, ele se levanta e ele diz: pai, por que esta refeição é diferente das outras? Como é a taça da explicação, o pai, ele explica: é porque é uma aliança que Deus fez conosco. Eles fez com nossos pais, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Não podemos misturar com as nações que têm por deuses pagãos, mortos, sem vida. Mas nós fomos resgatados e somos agora propriedade de Deus, exclusiva dele. Aí naquela mesma hora, toda a família tira um momento de silêncio para esquecer tudo que havia passado, sofrido, presos, sobre exaustivos serviços, sobre opressão. Tinha que esquecer o passado. Era um momento de reflexão onde eles deveriam pensar sobre o sofrimento que eles haviam passado, sobre a liberdade que Deus dara a eles e sobre a glória futura se permanecessem fiel. Aí logo depois, eles dizem, depois desse momento de reflexão, de glorificação a Deus, ele se conscientiza e eles diz:
Deus é poderoso. Ele nos livrou do anjo da morte. Aí, depois, antes de beber a terceira taça, que está posta ali na mesa, eles comem primeiro o cordeiro, e como diz a Bíblia, sem defeito. Depois que come o cordeiro, vem a terceira taça, que é a taça de ação de graça. Aí eles levantam a taça e juntos, num só pensamento, num só objetivo, voltados para Deus, consciente do ato, das realizações, eles levantam também o pão ázimo, sem fermento, e eles dão graças a Deus e eles bebem. Aí logo eles vão para a quarta taça, a taça da retidão, e é a entrada na terra prometida. Eles oram e eles bebem também. O texto que lemos, Jesus ele está com os seus discípulos. Aí os discípulos logo perguntam: mestre, onde quer que preparamos a Páscoa? Tem que partir dele a ordem, ele era o mestre. E logo ele responde, ele diz: vai à cidade e vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. Não era normal encontrá-los. Por isso que já era um sinal, Jesus já estava sinalizando que aquela Páscoa não seria normal, não seria igual, haveria uma mudança. Jesus já estava preparando eles. E neste tempo Jesus, ele já estava no seu terceiro ano do seu ministério. Mas onde ele estava nos 2 anos anteriores, que também houve a Páscoa, que ele não se manifestou. Na primeira ele entrara no templo, acho que é em João 2, 13 a 17, e ele expulsa os cambistas, oportunista, ocasionista que estava ali, os ritualistas. No segundo ele estava multiplicando o pão e fazendo milagre. Mas agora já estava na hora de manifestar, porque logo ele ia para a cruz. Aí eles estavam em roda da mesa, e naquele momento ali Jesus, ele representa o pai de família da ceia pascal judaica. Jesus estava ali representando. Aí Jesus vai celebrar a Páscoa judaica e estabelecer a ceia. Era essa transição. Nesta Páscoa tem a sombra da cruz. Jesus disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça. Logo ali com os discípulos, ele pega a primeira taça, a segunda taça, ora, ele bebe, e antes de pegar a terceira taça, ele pega o pão, que é simbolizando a carne. E como de costume, passar todos, um por um, ele muda essa liturgia, que agora não era mais a Páscoa, era a ceia. Ele faz o contrário, ele parte e ele diz: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim.
Por isso que os discípulos no caminho de Emaús, quando caminhava com ele, chegaram na aldeia. Jesus fez menção com que ia mais para frente. Eles rogaram que já era tarde, ficasse com eles. Sentaram à mesa. E Jesus, ao partir o pão, abriu os olhos deles e eles então enxergaram que era Jesus. Porque ele fez como havia feito nesse dia, a maneira de partir o pão. E eles reconheceram que era Jesus, porque se fosse um outro ia fazer isso como de costume judaico, parte primeiro e passa aos demais, cada um por sua vez. E ele queria dizer, de agora em diante, ao participar, não vai mais lembrar da saída do Egito, mas da minha morte. Porque todo o sangue que foram derramado no Egito aponta para mim, o Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. No versículo 20 do texto, ele toma a terceira taça, que é a taça da graça. Ele levanta e ele dá graças e ele participa. E ele estabelece a ceia e diz: este cálice é o novo testamento no meu sangue, é a nova aliança de sangue. Ele sai da lei e ele entra na graça. Mas antes de pegar a última taça, a quarta taça, e já se aproxima a sua morte, ele sai para o Monte das Oliveiras. Por isso que ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, 39. Aí logo os soldados chegam, Judas beija, trai ele, eles prendem e começa ali aquele grande sofrimento. Logo ele foi levado para ser julgado, sem direito de defesa. Anás e Caifás manda para a tortura. Ele foi despido, colocado no tronco de bruço, entre dois algozes, com o seu chicote. A história diz que o chicote romano, feito para torturar os judeus, ele tinha chifres na ponta, tinha ferro, isto para rasgar a carne, torturar a vítima. Dificilmente a vítima saía viva desta tortura. Por isso que ele diz: este é o meu corpo que é partido por vós. Depois cravaram uma coroa de espinho na sua fronte. E essa coroa, ela rasga o couro cabeludo, sangue desce pela sua face. Logo depois eles colocam a cruz pesada em seus ombros. Ele já fraco, perdendo sangue, ele sai arrastando a cruz na rua de Jerusalém. Ele cai, levanta, cai, levanta, já sem força, quase sem vida, mas ele chega ao Gólgota. Colocaram ele na cruz. A cruz, segundo a história, era feita 5 dias antes. E aqui colocaram ele, segundo a história, ela era de Barrabás, havia construído para Barrabás. E Barrabás era de maior estatura. Com isso, o sofrimento de Jesus ainda foi maior.
porque para acomodar o seu corpo, tiveram que flexionar bem os seus braços, perna, aumentou o sofrimento. Mesmo assim, mesmo nessas condições, ele ainda diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Olha para o lado e diz ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Passa 6 horas na cruz, das 9 às 15 horas. Foi o sofrimento mais longo da história. Mas logo ele dá um brado e a terra estremece. E sai da sua boca a frase mais linda da história: está consumado. Quer dizer, cheguei ao fim, cumpri a profecia, paguei a dívida, e logo ele expira. É o grande significado da ceia. Por isso que nós devemos participar com muita seriedade, com muita alegria, levar a sério, porque representa grandes coisas do cristianismo. Que Deus nos ajude, nos dê graça para conscientizarmos este grande significado e fazê-los com nosso coração aquebrantado, fazê-los com toda dedicação, estarmos em condições de realizarmos. Porque a Bíblia diz que é para o nosso crescimento espiritual, nosso sustento na fé. E ele diz fazer isso todas as vezes em memória de mim. Isso nos traz a sua história, a memória do seu sofrimento, que marca nossa vida, que nós somos resgatados, separados para o seu reino, para a sua glória e para o seu louvor. Que Deus assim abençoe cada um dos nossos irmãos e amigos. Amém.